Uma das características mais importantes a respeito do mito é que ele não é mito para todas as pessoas. Uma mentira em que ninguém acredita, uma lenda que por todos é reconhecida como lenda, uma fábula que se conta para ilustrar uma situação, nada disso é mito. Para ser mito, tem de ser crível para alguém, tem de ser tido por verdade para alguém. É por essa razão que pessoas olham para outras e pensam assim: como podem crer nisso? É um mito. O problema do mito é que ele não é reconhecido como mito por aquele que nele acredita. Então, o crítico do mito alheio não percebe o seu próprio mito. Parece coisa daquele ditado: o sujo falando do mal lavado. Quando falamos dos mitos antigos, estamos nos referindo àquilo que já foi tido por verdade em tempos distantes. E como houve mitos, ainda há mitos. Eles são chamados de mitos modernos. E talvez o principal mito moderno seja o de crer que poderia dar fim aos mitos. É fato que o desenvolvimento científico e a liberdade da razão a partir da modernidade deram fim a muitos mitos. E como os mitos são vistos como uma forma de fantasia, de encantamento do mundo, esse fenômeno de destruição de mitos foi chamado de desencantamento do mundo. Vivemos num mundo desencantado, onde toda forma de aura, de deferimento especial, de consideração a mais, qualquer coisa que ganhe um ar de superioridade ou um brilho que sobressaia é visto como um mito a ser destruído. Tudo passa a ser visto como comum. Não há mais o sagrado e o profano. Segundo esta visão, não existe diferença. Por isso é que se diz também que vivemos num mundo dessacralizado, um mundo onde o sagrado foi tirado. Sacralizar é separar, porque aquilo que é separado é diferente para melhor, é digno de uma consideração diferenciada. Na verdade, o conceito de sacro, sagrado, santo, é de algo tão superior que se destaca, que é elevado acima das outras coisas, mas não colocado acima. Ele é acima. Ele está acima porque a sua natureza é superior, incomparável. Dessacralizar, então, é destituir todas as coisas de algum patamar mais elevado. E, com isso, se nivela tudo, tornando tudo comum. Sejam pessoas, animais, vegetais, qualquer coisa. Nada pode dominar, nada pode ter primazia. É uma espécie de anarquismo fundamental na linha de Nietzsche e de Bataille. É interessante a gente comentar a respeito deste assunto, porque é algo que nós percebemos muito forte em nosso tempo e que começou na modernidade. É assim que, nesse discurso filosófico da modernidade, Habermas diz que eles pensam o sagrado a partir de um ponto de vista rigorosamente ateu. E isso explica porque o sagrado é visto como algo mítico, ou seja, é visto pelo olhar de quem não crê. O divino é, nesta visão, uma criação humana. É dentro desse amplo contexto que envolve tantos movimentos e também tantas consequências que o filósofo Michel Foucault pergunta: o que significa matar Deus se ele não existe? Matar um Deus que não existe? Essa pergunta de Foucault, esse questionamento,
não é outra coisa que afirmar que a existência de Deus seria um mito. E esse modo de encarar o mito como algo que precisa ser destruído, mesmo tendo em conta que aquilo não é mito para outras pessoas, envolve não apenas a questão religiosa, envolve muitos outros tipos de crenças, de valores, de ideias. Então, nesse sentido, muitos filósofos que se veem envolvidos nesse processo de dessacralizar as coisas, desencantar os pensamentos, desencantar o mundo, desencantar o homem, eles se espantam ao constatar que o homem insiste em se encantar. E os exemplos de encantamento são vários, e parece haver um quê de paixão, de atração irracional, uma mística que carrega o sentido grego de fechar os olhos para ver algo que se percebe por um sentido interno. A mística é uma forma de intuição, de subjetividade, envolvendo afetividade. Místico se refere a um contato com a verdade que não é necessariamente mediado pela razão. E a percepção e convicção da verdade é muito forte, a ponto de ser algo irrefutável. Envolve uma percepção secreta, íntima, particular, tão forte, difícil ou mesmo impossível de ser compreendida por outras pessoas, impossível de ser contemplada por palavras, de ser explicada para outras pessoas. Por isso que tem esse aspecto de encantamento. Aqueles que passaram por esse processo místico de encontro com algo que para ele se torna uma verdade fundamental e inquestionável, tem dos outros que não passaram por essa experiência a crítica de que isso não passa de um mito. Eles não compreendem e, ironicamente, tratam as pessoas que viveram algo assim como se ele tivesse sido encantado. É assim que são vistos os religiosos, mas não só os religiosos. Todas as pessoas que submetem a sua vida a quem quer que seja, desde a líderes religiosos a líderes políticos, como se poderia mencionar aqui inúmeros deles no decorrer da história, de todos os tipos de correntes políticas, de todos os tipos. É em face disto que talvez Bataille tenha colocado foco não tanto na existência ou não desse algo, mas no domínio, na soberania que ele exerce. Ou seja, não tanto em questionar se é mito ou se é verdade, mas no poder que isso, que para muitos é um mito, exerce sobre as pessoas, esse domínio. Em outras palavras, a perda da liberdade quando alguém se submete. E isso é muito perceptível. E percebemos aí que está em jogo algo mais que uma simples crença. Então, está aí em jogo uma submissão a um outro qualquer que lhe seria soberano. Toda vez que consideramos alguém ou algo como superior, a ele devemos uma consideração a mais. De certa forma, ele é soberano. Essa posição que, diga-se, coloca-se como racional em oposição às crenças,
vistas então como crendices, têm um efeito cascata. São implicações decorrentes dela mesma. Por exemplo, o nivelamento de todos os seres, sem nenhuma hierarquia. Se ninguém ou nada é maior que ninguém ou nada deve algo a ninguém ou a nada. Não há obrigações, não há dever, não há ética que se imponha. Ou, por outro lado, pode-se dizer que todos devem igualmente a todos. E isso é praticamente a mesma coisa. A negação da autoridade, encará-la como resultado de mito, que por sua vez é resultado de uma mística, de um encantamento fantasioso, é uma devastação de valores de tal ordem que merece nossa atenção especial. E talvez Nietzsche tenha sido o filósofo que mais tenha se debruçado sobre este tema e que mais tenha influenciado os que seguem esta linha. Vindo do latim valere, valor carrega muito mais que o sentido monetário. Valor, valer, tem que ver com significa, também com ser valoroso, ser potente, com prevalecer, ser influente, ter poder de. Reconhecendo que nós não podemos ser justos em nossas avaliações dos valores, Nietzsche considera que deveríamos nos afastar de julgar. Mas somos demasiadamente humanos para conseguir não julgar. Então, que bom, ele pensa, que não conseguimos julgar tudo, julgamos apenas parcialmente. Seria impossível viver tentando julgar tudo e todos. Nós não suportaríamos, o mundo não suportaria. Este é um dos motivos por que ele abandona sua crença nos valores morais, pois dependem de justiça. E se nós não podemos julgar, não podemos avaliar, como podemos saber se é justo ou não algo? E como não é possível ao homem ser justo e estabelecer um parâmetro justo para a vida, Nietzsche rompe com esses valores, mas ele reconhece que não conhece outro caminho para além da moral como um estatuto de vida. Ele sabe que sem uma ordem moral todos estão sem norte. Desconfiado de toda autoridade que é imposta culturalmente, de maneira muitas vezes imperceptível, Nietzsche renuncia a toda forma de soberania e prefere caminhar na corda bamba da incerteza. É que, para ele, nós, os humanos, que damos valor às coisas, elas não têm valor em si. Elas não carregam o seu próprio valor. E isso explica o porquê de tantos tentarem ocupar esse vácuo de valores e preencher com suas ideias, como de igualdade entre vermes e humanos. As pessoas valoram e aí elas dão o valor que querem, ao que quer que seja. Podemos dizer que cada um de nós é uma espécie de significado ambulante, significado mutante. Não somos vistos pelo que somos, mas pelo que significamos. Nós somos valorados por aquilo que julgam que valemos. E aí Nietzsche trabalha com a percepção de desvalorização de valores. É um caminhar para o niilismo. O niilismo é a desvalorização dos valores. E nessa desvalorização dos valores supremos, Nietzsche diz que Deus é quem é desvalorizado, porque Deus é o valor supremo.
E quando Nietzsche fala da morte de Deus, está falando do fim dessa referência que era a medida das medidas. Anular esta referência é fazer desabar todas as medidas baseadas nela. Quando Deus é recusado, tudo que representava, tudo que Deus representava é recusado também. Como a comunidade eclesiástica, né? A comunidade religiosa, a família, o amor, a misericórdia, a justiça, a compaixão, a humildade, a solidariedade, a verdade, tudo se desintegra. Em lugar fica o vazio, o nihil, o nada. E ele reconhece que isso instaura o caos. E aí, nesse ponto, ele afirma que aquilo que pode medir o valor, que pode ser a referência dos valores, ele compara com o peso que é colocado na balança. E ele diz que o peso de todas as coisas precisa ser novamente determinado, uma vez que aquilo que era o peso dos pesos, a pessoa de Deus, perdeu o seu lugar. Nietzsche diz que o homem não tem mais Deus por referência, que o homem não considera mais que ele deva alguma satisfação a Deus, porque o homem, ele matou Deus. Ele destruiu essa figura metafísica, supra-humana, sobrenatural, e tudo agora ele quer que seja explicado naturalmente. E daí, então, nessa busca por um valor que possa substituir Deus, nasce em Nietzsche, na filosofia de Nietzsche, a ideia do eterno retorno do mesmo, que em seu registro pessoal ele nomeia como um novo peso, um peso capaz de substituir a referência divina, já que para ele e tantos outros este lugar foi deixado vago. É que, a partir das referências científicas do processo de entropia, Nietzsche ele acompanha esse pensamento que se desenvolveu de maneira muito forte em seu tempo e observa que a visão de muitos cientistas a respeito dessa perda de energia, desse movimento entrópico de consequente degradação contínua, tem uma ligação muito forte com a própria existência do universo. Ou seja, se o universo é eterno, alguns disseram, então nós já teríamos sido alcançados pela entropia e chegado ao fim. E se o universo é eterno, então já claro que teríamos tido tempo para chegar ao fim. Mas se a entropia não nos alcançou, então é provável que esse processo seja cíclico, ou seja, que nossa realidade possa ser representada como uma ampulheta que ao final da areia é virada e tudo recomeça, pois o fim seria igual ao princípio. Nietzsche tomou isso por base para desenvolver a sua nova fonte para a ética, o seu novo peso. Algo que pudesse substituir o valor de Deus, o peso de Deus. Se tudo recomeça e recomeça e recomeça sempre, ele diz que encontraremos de novo cada dor, cada prazer, cada amigo, cada inimigo, cada esperança, cada erro, cada folha de grama,
cada raio de sol outra vez. E nesse contexto, ele fala de uma desdivinização da natureza. E isso seria a redenção da natureza. É uma linguagem religiosa contra a religião para substituir a religião. Uma linguagem considerada mítica com o objetivo de substituir a linguagem mítica. E se nós retornaremos ao mesmo, por que então, Nietzsche pergunta, por que então não tornarmos esta vida melhor agora? A alegria deve ser o único alvo. Tudo o que fizermos deve ser aquilo que queremos fazer inumeráveis vezes. Ele reconhece que esse pensamento o oprime e oprime a quem quer que pense assim. Por isso, ele diz que é mais pesado que qualquer outro peso, pois envolve uma vida que se repetiria eternamente. Aliás, ele não dá outro nome para isso senão de danação, ou seja, de um tipo de castigo eterno. E aí você já deve estar se perguntando, por lógica, se essa vida já não é uma fatalidade, uma repetição imutável. Porque será que realmente poderíamos então mexer nesta vida? Ou ela é uma simples repetição daquela primeira? Nietzsche, por isso, embora ele levasse a sério, isso é colocado por alguns historiadores dele, que ele levava a sério essa possibilidade do eterno retorno, mas ele prefere tomar apenas como uma provocação ética. Ele prefere não afirmá-la. Ele coloca assim: você vive uma vida que gostaria de repetir? Por que não fazer mudanças agora? Nós iniciamos nossas considerações falando sobre o mito. Mito como algo que o outro enxerga como mito, mas não o que crê nele. E agora nós somos obrigados a considerar uma crença num mito como mito, não como verdade. Porque Nietzsche não acredita piamente no eterno retorno. E ainda assim o toma como o valor dos valores, o peso dos pesos, o mais pesado dos pesos. Como consequência, cada um deve buscar a felicidade com criatividade, sem apego a qualquer sistema de valores, já que a referência a Deus estaria morta. Antes de continuar, penso que vale a pena perguntar: quem estaria numa situação pior? Quem toma como seu principal referencial algo que sabe ser incerto, ou quem crê no que tem por certo? Foucault, Bataille e quase todos os anarquistas éticos posteriores a Nietzsche partiram de sua filosofia, da filosofia de Nietzsche. Seria ela mais confiável que toda forma de religião? Que a religião cristã tão atacada? Ainda que valha a pergunta se devemos ou não viver a vida que vivemos da mesma forma que estamos vivendo, se gostaríamos de vivê-la sempre, essa reflexão realmente é positiva enquanto reflexão, mas não como fundamento ético. Ela nos leva a um individualismo moral extremamente subjetivo, perigoso e sem garantia alguma de sucesso, porque o que eu entendo como uma vida feliz para mim pode acarretar uma vida de sofrimento para o outro. A lembrança que Nietzsche tinha em sua mente da morte de seu pai, um pastor luterano, quando ele ainda era criança,
Segundo alguns analistas, foi o que desencadeou em Nietzsche esse desejo de lutar contra a ideia de Deus e tentar substituir a necessidade de Deus. Nós compreendemos, é muito duro, é muito difícil lidar com perdas, mas ajudaria montar toda uma estrutura ética sobre uma base na qual nem mesmo se crê ser verdadeira?